3 anos e meio depois da vigência da chamada Lei Seca, as estatísticas mostram que, depois de uma redução inicial, o número de acidentes de trânsito voltou a crescer. Para falar sobre o projeto de lei que acaba com a tolerância e aumenta as penas para os infratores, Cidadania convidou o autor do projeto, senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, e o inspetor Gerry Dias, da Polícia Rodoviária Federal. Sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Eu perguntaria ao senador, o que não deu certo na lei? Olha, a lei, ela no princípio deu certo, os resultados foram bastante satisfatórios. A lei, inclusive alterou hábitos culturais. Quer dizer, no princípio, quando o bafômetro tinha eficácia, ele representava, de certa forma, uma ferramenta de intimidação. Eu acho que a lei começou a perder eficácia quando a justiça entendeu que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Diante desse fato concreto, o bafômetro perdeu eficácia e as nossas autoridades policiais deixaram de ter uma ferramenta e um instrumento que produziu muitos bons resultados. O melhor deles no Rio de Janeiro, me parece, onde nós tivemos uma redução superior a 30% desses indicadores com vidas fatais. Então, no tempo, o que nós percebemos foi a necessidade, portanto, de fazer um aperfeiçoamento, até porque nós estamos no país diante de uma epidemia. Em 2010 foram mais de 40 mil mortes, sem considerar as vítimas que eventualmente ficam internadas por 10 dias, 15 dias, um mês, porque os indicadores acabam não tendo precisão para aferir, e sem considerar um conjunto ainda muito maior de pessoas que foram mutiladas, que viram suas vidas se transformarem e que é um prejuízo para a nação, grande. Inclusive, também. Gastos enormes em tratamento das pessoas. O maior prejuízo é a vida humana. Esse é um patrimônio insubstituível. Mas, além desse patrimônio, que é a vida que Deus nos deu, efetivamente, do ponto de vista econômico, o Sistema Único de Saúde, o DPVAT, enfim, os governos, tanto em nível municipal, estadual, como federal, estão tendo que arcar com prejuízos extraordinários. Por isso que nós acolhemos, por parte das autoridades e especialistas, a Associação Nacional dos Detrans, ao longo de 2010, fez um seminário, e este projeto que apresentamos aqui no Senado é produto e resultado desse entendimento, ou seja, a necessidade, primeiro, de nós incorporarmos a tolerância zero. É isso que pressupõe o nosso projeto. Você não tem que produzir lesão em um terceiro, você não tem que produzir colisão. Basta você dirigir ou você conduzir o seu veículo embriagado, que você está cometendo crime, assim como você portar a sua arma sem ter porte de arma. Você não tem que acionar a sua arma para ser alcançada por esse crime. Então, nós estamos, na prática, estabelecendo tolerância zero e o que é fundamental, não sei se concorda comigo, o inspetor Dias, nós estamos incorporando outras formas para além do bafômetro, como o vídeo, como a imagem, como o testemunho, para que a gente possa, endurecendo o jogo, quebrar essa percepção de impunidade que no Brasil tem se transformado numa certeza de impunidade. O inspetor Gerry Dias, da Polícia Rodoviária Federal, é um estudioso do assunto também. Inspetor, como é que funciona nos outros países essa questão de não produzir, essa restrição de não produzir prova contra si próprio? Funciona diferente daqui no Brasil, não é isso? Exatamente. Inicialmente queria parabenizar o senador pela proposta. Nós acreditamos que ela vem a contribuir muito para que os órgãos de trânsito tenham ferramentas para a fiscalização ficar mais efetiva. A lei anterior, ela estabeleceu apenas para o crime apenas a utilização do etilômetro ou do exame de sangue para a determinação do crime, o que acabou limitando a ação da fiscalização. Inclusive, alguns processos que estavam em tramitação,
onde a pessoa estava sendo acusada com base em outros meios de prova, como sinais e vídeos e outros meios, acabaram sendo extintos. E essas pessoas não sofreram a condenação. Com a mudança proposta e já aprovada no Senado, nós temos condições de ter outros instrumentos à mão para que os policiais, os agentes de trânsito, possam efetivamente combater o consumo de álcool ao volante, que é, com certeza, o maior responsável pela gravidade de muitos acidentes. Com relação específica ao direito de produzir prova contra si mesmo, ou de não produzir prova contra si mesmo, que é tratado de uma forma bem difícil no âmbito jurídico no Brasil, é que nós precisamos rever alguns conceitos. Por quê? Porque o direito do indivíduo não pode se sobrepor ao dos demais. Os direitos individuais, eles são sagrados, mas esses direitos individuais não podem se sobrepor ao coletivo. O direito dos demais e o meu próprio está inserido também no direito coletivo. Com isso, nós precisamos repensar a forma de ver a questão da produção de prova contra si mesmo, já que o etilômetro, por exemplo, é um instrumento em que o Estado dispõe, é um equipamento, o popular bafômetro, é um equipamento largamente usado no mundo inteiro como um meio de prova eficiente e incontestável. Como exemplo, em alguns outros países, nós trouxemos aqui, na Espanha, a Espanha pune a recusa como crime de desobediência. Em Portugal, os motoristas são obrigados a fazer o teste e, se não fizerem, pena de prisão de até 1 ano e multa. Então, nós temos, senador, em outros países, exemplos, mesmo nesses países que trabalham com o direito individual de forma responsável, eles têm meios de forçar o pessoal a fazer o teste, porque as mortes de outras pessoas não podem dar razão ou ser um argumento pequeno em relação ao direito ou ao provável direito da pessoa não produzir prova contra si mesma. E nós não estamos, concordando com o inspetor Dias, nós não estamos querendo entrar na intimidade da vida pessoal das pessoas. Se as pessoas vão ou não vão beber, não é isso. Mas o meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante. Uma questão de responsabilidade coletiva. Claro, e a regra de convivência social, de convivência coletiva, pressupõe, sim, e eu concordo com o inspetor, que o direito coletivo deve se sobrepor sobre um direito individual. Eu não tenho o direito de sair por aí fazendo o que desejo, sem considerar o meu semelhante. Então, isso é uma regra básica de convivência humana. E agora, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Depois que isso foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a lei seca ela perdeu eficácia, perdeu eficiência. Nós começamos a observar, Brasil afora, que as pessoas mudaram as suas práticas culturais. As pessoas que eventualmente iam numa festa, iam num show, começaram a deixar os seus carros em casa, começaram a ir de táxi. Ou escalavam um amigo para dirigir na volta. Começaram a utilizar a carona coletiva. Enfim, houve uma mudança cultural. As coisas iam indo muito bem. O que no caminho alterou foi essa interpretação da Justiça que, de fato, produziu em 2010, aproximadamente 41 mil mortes no trânsito brasileiro. Me parece que na guerra do Iraque, que foi uma coisa que chamou a atenção do mundo todo, morreram 100 mil pessoas. Então, no Brasil, estão morrendo por ano 41 mil pessoas. A comparação é assustadora. E não é possível que isso não produza indignação. E, para além da indignação, eu acho que é preciso, sim, endurecer o jogo para a gente poder ter um pouco mais de civilidade